crescimento dos índices de votos de Jair Bolsonaro e a queda dos índices de voto de Lula, registrados ontem na pesquisa Datafolha, é preocupante e pode botar pressão na chapa do PT, tanto em nível nacional como em nível regional. O Lula deve, na segunda quinzena de maio, oficializar a chapa com o PSBista Geraldo Alckmin. É uma chapa importante. Só que, até lá, o PT deve também oficializar a federação que quer fazer com o PV e com o PCdoB e também com o PSB. Os petistas dizem que o partido ainda não fechou essa federação porque espera aglomerar, ter outras alianças, outros partidos nessa federação. É uma decisão pertinente, só que o tempo, ele tem pouco, ou seja, o tempo urge, não é? O crescimento de Bolsonaro e a queda de Lula, aliás, ela já tem sido registrada aí desde dezembro. O Poder Data, por exemplo, na última pesquisa, registrou uma queda fenomenal de Lula e um crescimento avantajado de Bolsonaro. Mas Lula ainda tem a preferência do eleitorado e pode ganhar no primeiro turno, se ele mudar essa conjuntura toda. Mas hoje ele ainda ganha a eleição com certa tranquilidade. Mas o crescimento de Bolsonaro, ele nega, ele praticamente inibe esse já ganhou que passa pela militância petista. No Estado, essa federação que já está confirmado, né, o PV e o PCdoB, faltam outros, essa configuração aí do PV na federação petista, e isso termina influenciando aqui no Tocantins. E por quê? Nós temos aqui, o PV tem no Estado a deputada estadual Cláudia Leles, que é desde sempre da base do governo. A Cláudia anda pelo Estado com Vanderlei Barbosa e é provável que esteja nos planos governistas colocá-la na chapa, né, na reeleição. E ela merece a eleição. A deputada é uma deputada guerreira e tem feito um bom trabalho no Legislativo Estadual. O problema é que se o PT oficializar a federação com o PV e o PCdoB, a deputada terá que fazer uma escolha entre disputar o mandato pela federação ou disputar o mandato sem propaganda eleitoral, sem fundo partidário e sem tempo eleitoral e sem o palanque do PT, porque a federação obriga a verticalização. Então, ela não pode ir defender ir no palanque de Bolsonaro, que é o palanque de Vanderlei Barbosa, um dos palanques de Bolsonaro, que é o Vanderlei Barbosa, e ter o tempo de propaganda eleitoral do PT e do PC, do B e do PV, na propaganda eleitoral, assim como o dinheiro do fundo partidário para bancar as eleições. Então vai ser uma escolha difícil para a deputada, até porque ela disputar a eleição aí sem um palanque oficial, sem a cor aí da federação, vai ser difícil, porque inclusive na possibilidade de também disputar outro mandato, que é 2 anos, né, que o mandato municipal, né? Bom, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que essa questão de Paulo Mourão definir, por causa da federação, a participação ou não de Cláudia Leles no seu palanque, repete de forma inversa o que aconteceu com Paulo Mourão em 2002. Em 2002, o Paulo Mourão foi retirado da propaganda eleitoral, retirado dos recursos da coligação por arbitrariedade do ex-governador Siqueira Campos, que não gostava de Paulo Mourão, tinha os problemas pessoais com Paulo Mourão e confundiu-se como se fosse o dono do partido, o dono dos recursos públicos que bancavam o tempo de propaganda eleitoral. Siqueira retirou Paulo Mourão do horário de propaganda eleitoral porque queria eleger o radialista Maurício Rabelo, que sequer domicílio eleitoral no Estado, ou seja, sequer morava no Estado, a não ser nas ondas de rádio. Maurício Rabelo terminou sendo eleito aí,
numa boa. E Paulo Mourão ficou a campanha inteira sem ter palanque eleitoral, sem ter horário de propaganda eleitoral e sem ter recursos do partido, porque o Siqueira Campos apropriou-se do seu direito de candidatar-se a deputado para eleger o seu protegido. Então, Paulo Mourão conseguiu decisões favoráveis na justiça, mas o TRE do Tocantins, que era controlado por Siqueira Campos, o TJ, que era controlado por Siqueira Campos, não cumpriu as decisões do TSE e do STJ que determinavam o retorno de Paulo Mourão ao tempo de propaganda eleitoral. Foi um caso descarado lá em 2002, que terminou concedendo a Paulo Mourão a derrota nas eleições e a eleição do deputado federal Maurício Rabelo. Foi um caso vergonhoso que deve envergonhar até hoje o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça e a própria população do Estado, que à época tinha o domínio de Siqueira Campos, um domínio utilizado desta forma ilegal no caso de Paulo Mourão. Vida que segue, não é verdade? Um bom dia para você.